Em 1892, foi escrito um artigo para uma revista britânica chamada The Parents Review. O autor ficou como desconhecido, mas ele deixou registrado um termo muito interessante para as mães. Cultura materna é como podemos traduzir. Mas será que podemos reproduzir esse conceito nos dias de hoje? Decidi atualizar em parte esse artigo para ver se chegamos a uma resposta comum a todas que ouvirem falar sobre cultura materna. Está escrito em algum lugar: uma mãe é apenas uma mulher, mas ela precisa do amor de Jacó, da paciência de Jó, da sabedoria de Moisés, da visão de José e da firmeza de Daniel. Mas uma mãe não precisa apenas ter todas essas coisas. Ela deve tê-las todas de uma vez. Quando ela é muito jovem e mais ainda quando ela não teve nenhum treinamento prévio para desempenhar as mais variadas tarefas como mulher, esposa e mãe. Uma jovem que durante toda a sua vida foi protegida não apenas de todos os problemas, mas de todas as experiências da vida e então torna-se responsável pela felicidade do lar, de seu marido e, como se isso não bastasse, da saúde e felicidade dos filhos, em maior ou menor número, contando ou não com ajuda, por muitas vezes estar trabalhando fora de casa para arcar com os gastos dos funcionários, creches, escolas, babás. Ainda assim, sente que o trabalho doméstico nunca acaba. Antes de se casar, ela não imaginava para si mesma poucas dificuldades ao administrar uma casa. Ano após ano, sem parar, pelo resto do tempo dela. Ela não imaginou quão complicado seria quando uma responsabilidade totalmente não experimentada viesse sobre ela. E não só a sua própria saúde, mas a do outro dependesse da forma como ela gere a sua vida. E então, talvez, no momento em que ela está compreendendo a situação e um filho preenche todo o seu coração, mais espaço é necessário, e mais, e as cobranças sociais continuam, a administração das despesas continua, o desejo de ser mais do que nunca a companheira de seu marido fica cada vez mais forte e o centro de tudo é uma pequena mulher, esposa, mãe, amante, tudo em um. Ela fica sobrecarregada, ela se desgasta. Em seus esforços para ser esposa, mãe e amante ideais, ela se esquece de que é ela mesma. E então de fato, que ela para de crescer. Não há visão mais triste na vida do que uma mãe que se esgotou tanto na infância de seus filhos que não tem nada para dar a eles na juventude. Quando a infância termina e a escola começa, quantas vezes os filhos tentam provar que sua mãe está errada? Você costuma ver uma criança provando ao pai que ele está errado? Dificilmente. Pois o pai está crescendo com muito mais frequência do que a mãe. Ele está ganhando experiência ano a ano, mas ela está parada. Então, quando seus filhos chegam ao momento mais difícil entre a infância e o desenvolvimento completo, ela fica perplexa. E embora ela possa fazer muito por seus filhos, ela não pode fazer tudo o que poderia se ela, como eles, estivesse crescendo. Não há alguma necessidade de cultura materna? Mas como o estado das coisas pode ser alterado? Muitas mães dizem: simplesmente não tenho tempo para mim. Não consigo concluir minhas leituras. Ou então, não acho certo pensar em mim. Elas não apenas privam suas mentes, mas o fazem deliberadamente e com um senso de abnegação que parece fornecer ampla justificativa. Além disso, infelizmente,
com as redes sociais, as pessoas acham a vida doméstica insignificante. A opinião pública parece justificá-la. Mas a opinião pública justifica alguma coisa? Justifica laços apertados ou saltos altos ou rédeas para cavalos? Nunca pode justificar nada que leve o tom é só a mãe em qualquer jovem. Esse tom não é certo, mas pode ser alterado. Cada mãe deve resolver isso por si mesma. Ela deve pesar as coisas na balança. Ela deve ver o que é mais importante, o tempo gasto em se regozijar com os encantos de seu bebê, ou o que ela pode fazer com esse tempo para se manter crescendo por causa desse bebê. Algum dia, ele vai desejá-la ainda mais do que agora. A única maneira de fazer isso é ficar tão fortemente impressionada com a necessidade de crescer que ela mesma faça disso um objetivo real na vida. Ela raramente pode ser ajudada por outros. Ela terá que fazer isso sozinha, ou, melhor, no lar, junto às crianças. A senhorita, de 3 anos, em sua cadeira em uma ponta da mesa com seus brinquedos. Do outro lado, o mestre, de 5 anos, na sua outra posição e ocupações. E no tapete, o fascinante bebê, brincando. Ela dirá: agora, mamãe vai estar ocupada e por 10 ou 15 minutos fará muito bem a esses jovens. Embora alguns de seus encantos sejam perdidos, eles ganharão o respeito ao tempo da mãe e alguma autoconfiança na barganha. Enquanto as costas cansadas da mãe descansam, mesmo por um curto período de tempo, no sofá ou no chão, ela pode ouvir seus filhos e talvez pensar um pouco, não sobre vestidos e comidas, mas sobre personagens e como lidar com eles. Ou ela pode pegar um livro e crescer dessa maneira. Isso valeria alguma coisa, mas não o suficiente. A mãe deve ter tempo para si mesma. E não devemos dizer não posso. Pode algum de nós dizer até que tenha tentado? Não por uma semana, mas por um ano inteiro, dia após dia, que não pode tirar uma meia hora das 24 horas para a cultura materna? Meia hora em que podemos ler, pensar ou lembrar. O hábito de ler é facilmente perdido. Não tanto, talvez, o poder de desfrutar livros como o poder real da leitura. É incrível como, depois de um tempo, sem poder usar os olhos, o hábito de ler rápido tem que ser dolorosamente recuperado. O poder de ler rápido é muito a desejar. E as pessoas que leem cada palavra vagarosamente são tristemente deixadas para trás pelas pessoas que leem de ponto a ponto até o final de relance. Esse poder é o que os nossos filhos estão ganhando na escola. E esse poder é o que estamos perdendo quando nos recusamos a dedicar um pouco de nossas vidas à cultura materna. Vale qualquer coisa para conseguir e manter isso. E para isso, não é nem um pouco necessário ler livros enfadonhos. A mulher mais sábia que já conheci, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor amante, a melhor amiga, disse-me uma vez, quando perguntei a ela como, com sua saúde fraca e muitas visitas em seu tempo, ela conseguia ler tanto. Ela me disse: eu sempre mantenho 3 livros. Um livro difícil, um livro moderadamente fácil e um romance. E sempre pego aquele para o qual me sinto apta no momento. Esse é o segredo. Sempre tem algo acontecendo para me fazer crescer. Se nós, mães, estivéssemos todas crescendo, haveria menos desvios entre nossos meninos, menos separação entre nós e nossas meninas.
Parece que nós, mães, simplesmente criamos para nós mesmas as dificuldades que encontramos nessa vida, fechando nossas mentes no presente. O que precisamos é o hábito de tirar nossas mentes do que somos tentadas a chamar de o saco de trapos domésticos, das perplexidades, e dar-lhe um bom arejamento em algo que a mantenha crescendo. Uma caminhada rápida ajudará, mas se quisermos fazer o melhor por nossos filhos, devemos crescer. É do nosso poder de crescimento que depende não apenas nossa felicidade futura, mas nossa utilidade futura. Não há, então, necessidade de mais cultura materna?